Família, a gente não tem uma construção certa. Você veja que você tem pai, mãe, irmão, filho, mas quando você começa a faltar um deles, vai tudo modificando, não é mais como era, não é, Flávio? Porque quando a gente tem pai, tem mãe, tem filho, tem irmão, tem alguém da família, outras famílias que não é irmão, mas é da família, mas se faltar um, já modificou bastante a família. É uma construção, né? É uma construção da família, e a família se torna base, se torna realização de sonhos, aonde a gente começa a tratar o outro com mais amor, com mais felicidade, com mais prazer, com mais zelo, dando mais atenção, e Deus vai retribuindo isso a gente. O nosso coração vai se preenchendo mais de amor do que com derrota. Nós se procura mais se encostar, não em vícios, não em coisas que não é do agrado de Deus. A gente começa a se encostar com a igreja, começa a se escorar num ombro amigo, onde a gente aceita e recebe aquele ombro amigo tão aconchegante. O frio é de matar, mas quando a gente se abraça uns aos outros, o nosso corpo começa a esquentar, o nosso sangue começa a se unir com outro sangue, e começa um ao outro esquentando e fazendo morada uns aos outros. Por isso que Jesus diz: amai-vos uns aos outros como o Pai vos ama. Veja que lá no Salmo 103, versículo 17 e versículo 18, Jesus fala: mas o amor leal do Senhor é o seu amor eterno. Está como o temer da sua justiça com os filhos dos seus filhos, e com o grande, a parte de guardar a sua aliança e se lembrar de obedecer os seus mandamentos. Lá no Salmo 103, versículos 17 e 18, está falando sobre o amor leal de quem? Do Senhor, do nosso Pai Celestial, desse amor que é eterno, desse amor que não é terreno, mas é divino, que esse amor que tem sobre nós em temer pela sua justiça, junto com os filhos dos filhos. Veja que nós somos filhos de um Pai tão maravilhoso, de um Pai tão grandioso, que diz que o mundo vai ser gerado e vai se acompanhando com gerações em gerações, mas uma coisa não acaba, é a sua palavra para a eternidade. A palavra de Deus hoje que fala com a gente da forma de a gente guardar a aliança. Olha, quando a gente noiva com a mulher noiva com o homem, eles compram uma aliança e ali faz uma promessa, um juramento uns aos outros, de noivos, de consagrar aquela união. Aquela mesma aliança de noivado chega ao altar, dando juramento junto aos seus familiares e a todos presentes ali na igreja, na frente de Deus, dando o juramento de viver como uma família, de unir como uma família, de se abraçar como uma família. Ali está começando a construção de uma família, uma construção da igreja de Deus, porque família é igreja. Igreja sem família não é igreja, igreja sem membro não é igreja, igreja sem celebrante não é igreja. Não é paredes que identificam uma igreja, não é placa que indica uma igreja, mas sim família. Família significa igreja. Igreja essa que é contrita com a palavra de Deus, transformada pela palavra de Deus. Por isso que a gente tem um canto na igreja que diz assim: eu venho para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Quando eu vim para que todos tenham vida, Jesus veio para que todos tenham vida, para nós todos tenham uma vida, e todos tenham uma vida plenamente. O que é a família plenamente? Uma família plenamente é uma família construída com alicerce, uma família construída com amor,
com respeito, o pai ser amigo dos seus filhos, que hoje é muito, muito, muito difícil. A juventude, e tanto um pai também, quando um pai ele é uma pessoa que não entende o lado do filho. Aí tem aquele conflito de pai com filho, de mãe, que eu digo também, eu como mãe, de conflito com o filho, com meu filho mesmo, eu tenho um conflito, porque ele quer ir por um caminho e eu não sei que não é certo. Eu digo, olha, então vem, não vai por aí. Às vezes ele se aperrede, é porque mamãe eu qualquer hora eu vou me embora, não sei o que lá. Mas a gente é como diz, se Deus diz, eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham a vida plenamente. Ele deu um dom de eu ser mãe, ele deu um dom a Flávia de ser pai. Para quê? Não é para a gente criar nossos filhos que nem Deus criou batata? É para criar os filhos fazendo as coisas erradas e a gente passar ir lá e passar a mão na cabeça? Não. Deus deu nossos filhos para a gente servir de exemplo para aquele filho. Às vezes a gente vê tantos filhos que não gostam dos seus pais, tem ódio de seus pais, tem raiva de seus pais, seja lá o porquê. Mas às vezes é porque ele quer boas coisas, né? Nem um pai, nem uma mãe cria um filho para ele fazer as coisas erradas e ela ficar calada. Porque a gente passa 9 meses com o filho no ventre, na barriga, passa o maior sofrimento para botar no mundo, passa o maior sofrimento para criar, para dar o que aquela pessoa precisa, de criar, chegar a ser adolescente, ser uma pessoa de 14, de 15, 18 anos, até 20, e o pai dá um conselho e o filho não ser cruel com aquele pai, né, Flávio? A gente estamos falando de família, né? Em tudo que a gente está falando de família, o programa de hoje é a família. Então, a família, no meu ponto de vista, é uma família que a gente tem que ter um alicerce e a gente tem que saber pensar como é que vai falar com os nossos filhos. Porque os filhos, às vezes, não entendem o que a gente quer para os filhos. Mas não é assim, mas eu quero assim. Nem que depois lá na frente ele vá lá e quebra a cara, mas tem que ser como eles querem. Então, depois desse negócio de internet, de celular chique, celular bom, eu vejo mais aperreio para os pais. Porque no mundo de hoje os filhos querem um celular que custa 1.500, 1.300, 1.100, 1.200. Quando é com 1 ano já quer outro que seja mais caro ainda do que aquele. Mesmo que aquele pai não tenha condições, né? Então, antigamente, no nosso tempo, meu Deus, a gente não se contentava até com a bonequinha de milho. Eu me lembrei de descer agora. Aquela bonequinha de milho. A gente muitas vezes ia para a roça e tinha as espigas de milho grande e tinha a bonequinha. Aquelas bonequinhas, muitas crianças brincavam de bonequinha. Nem todo mundo tinha uma bonequinha para brincar. Hoje, por mais humilde que seja, hoje todos filhos, todos pais podem dar um brinquedo para um filho, né? Aí eles não entendem que eu não quero essa vida para mim, que a minha vida é ruim. A minha adolescência foi debaixo de uma lata d'água. Eu ia daqui para os pocinhos com a lata na cabeça. Ia daqui para Jarbas com a lata na cabeça. Botava 2 caminhos e 4, 5 caminhos do rio. Carlágua pingava dos olhos, que eu não aguentava mais a dor dos pinhaços. Por que que os jovens hoje são tão revoltados? Que os jovens não carregam nem um litro de água. Tem muitos jovens que não para fazer a sua refeição não faz, que a mãe tem que fazer. O filho hoje tem direito a um celular,
Nós não tínhamos direito a uma boneca que custava, na época que eu não sei nem o que era, qual era a importância da moeda, se era real, não era real, era outras coisas. Tudo era mais difícil. Os vestidos que a gente vestia eram uns pedaços de tecido que só davam um vestidinho tubinho. Fazia a cavazinha, costurava de um lado e outro, ficava igual com o corpo, pronto. Aquela era a roupa e ninguém reclamava. A sandália ficava tão velha no pé, quando vinha comprar outra já não tinha mais nem graça. Hoje é se contar das pessoas que digam assim, eu só tenho 2 pares de calçado. Ah, eu só tenho uma roupa ou 2. Quanto mais tem, às vezes tem gente que compra até um guarda-roupa para colocar a roupa só dela, porque a roupa não cabe dos outros, né? E por que meus irmãos, minhas irmãs, que o povo hoje reclama mais do que antigamente? Muitas vezes, essas horas, estava a gente assim, tudo na beira do rio, um tudo de adolescente, cada uma com uma bacia de roupa, cada que lavasse roupa. E muitas vezes a gente não ia nem para casa, quando passava da hora de meio-dia, levava pão, levava cajuína, que antigamente chamava cajuína, né? E passava quase o dia na beira do rio lavando roupa. E chegava em casa, ninguém reclamava. Hoje, ninguém quer fazer nada disso, né? E se a gente for falar do antepassado para o de hoje, que nós estamos falando de família, que família, os filhos hoje cobram muito dos pais, né? Cobra muitas coisas boas, coisas que às vezes o pai nem pode dar, mas faz um sacrifício, se divida todo, se aperta, mas compra para aquele filho, e aquele filho nem agradece, não é verdade? É verdade. E a gente, observando tudo isso, Dora, a gente começa a compreender que Deus faz tanta maravilha no nosso mundo hoje, está tão mais aliviado o peso do ser humano hoje para sustentar a sua família. Hoje as pessoas têm crédito hoje para ir no mercado, tem como facilitar a compra de tudo que precisa para dentro de casa. Só basta hoje economizar e ao mesmo tempo juntar e ao mesmo tempo sonhar e conquistar. Antigamente tudo era mais difícil, mas Deus é a base da família, irmão. E nessa base, lá no livro de Marcos 10, versículos 6 e 9, eu queria que você me acompanhasse aí na sua casa. Você que está nos assistindo através do canal no YouTube, estão transmitindo ao vivo nesse momento, e aquelas pessoas que vão acompanhar no canal também do YouTube, que vai estar esse programa lá gravado também. Esse programa, irmão, está falando hoje sobre família. E lá no livro de Marcos 10, versículo 6 e versículo 9, que chega a dizer assim: mas o princípio da criação de Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e será unido a uma mulher, e os dois tomarão uma só carne, se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Veja que Deus separou o homem e a mulher, fez primeiro o homem, tirou um pedaço do homem para fazer a mulher, dando a ele sopro da vida e dando a ele o entendimento do que era certo e do que era errado. E diz: vocês vão se unir e vão dar à luz a um filho. E isso vão ser chamados de família. E essa família tem que ser família unida, consagrada, uma família adotada por Deus, não arranjada, adotada, pegada pelo amor de Deus. E temente a Deus, lendo os estatutos e as leis que o Senhor Deus deixou para cada um de nós no início do mundo. Ele deu 10 mandamentos para a gente seguir. 10 mandamentos. Um dos principais deles, você pode estar dizendo que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é amar o próximo como a ti mesmo, mas também que não mate, não se mate, não promova a sua própria morte, não coloque veneno na sua boca, ou não coloque algo que possa diminuir os seus dias de vida, ou que possa estragar os seus órgãos. Não mate.
vem compreendendo a você que existem várias coisas, compreendendo essa palavra, esse mandamento, não matar. E a gente temos que obedecer o mandamento de Deus, irmão, porque quando a gente não obedece, a gente é o quê? Rebelde a Deus. Veja que lá em Marcos 10, versículos 6 e 9, está falando da união. Deus criou o homem e a mulher com a razão de os dois se unir e se tornar uma só carne. E dessa só carne gerar uma família. Lá aliás, em Eclesiastes 9, versículo 9, Deus continua dizendo que a vida com a mulher que você ama, todos os dias devem ser vistas e vividas sem sentimentos e rancores, e perdoando uns aos outros. Deus dá a você o sol, Deus dá a lua, Deus dá a você a separação do dia e da noite, e todos os seus dias são semelhantes ao outro, mas o que identifica aquele dia é aquele dia da alegria, é aquele dia da bênção, é aquele dia que a gente passou por uma provação, que a gente caiu, se relou, se machucou, mas o outro da família chegou e estendeu a sua mão. Isso é família, isso é base de família. A palavra de Deus fala tão forte a gente, que lá em Efésios 5, versículo 33, diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como você mesmo. E a mulher trata bem o seu marido ao respeitá-lo. Veja que a palavra diz que ao unir o homem e a mulher, não é para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Eu me uni com a minha esposa para eu fazer ela feliz. Ela se uniu a eu para me fazer feliz. Nós tivemos um filho para fazer ele feliz e ele fazer nós felizes. Porque essa é a multiplicação, meu irmão. Quando você dá a cara feia, multiplica com cara feia. Quando você fala com arrogância, com falta de amor, multiplica a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de atenção. Tudo isso se multiplica, irmão. E quando você multiplica o amor, faz o jogo do contente, como diz Luiz Antônio na novela Poliana, faz o jogo do contente, esse contente vai só aumentando, vai multiplicando, em pleno amor e em plena felicidade. Lá em Êxodo 20, versículo 12, diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha uma vida longa na terra, e que o Senhor teu Deus te dará. Isso não é palavra, irmão, é promessa de Deus. Promessa essa que é cumprida. Vida longa não quer dizer que você vai viver 100 anos. Vida longa é de você viver do seu início, do seu nascimento, até o último dia de vida sua, mas com vida, com sabedoria, com harmonia, com amor, com paz. O que adianta você viver 100 anos, mas você vai viver sem ter felicidade, sem ter amor ao seu redor? Pela sua ignorância você hoje está só, pela sua arrogância você está em cima de uma cama, e pela sua falta de amor você está sozinho. É assim que você fez. Foi você que escolheu, irmão. Foi você que escolheu. Você hoje está morando mais sua esposa. Você teve 5 filhos. Os 5 filhos viajaram, cada um foi trabalhar num lugar diferente. Hoje está só você sozinho em casa, mais sua esposa. De repente, parece uma moça bonita dando um sorriso para você. Você larga a esposa e vai acompanhar essa moça bonita. Fica a mulher sozinha e você achando que está bem acompanhado. Na hora da doença, aquela mulher que não é dele, ele pega e já leva para sua esposa. É teu marido, toma teu marido. Quando morre, o caixão vai para a casa da esposa. Quase é desse jeito. Quando adoece, fica para a esposa tomar de conta. A sabedoria do homem é humana, mas a sabedoria de Deus é divina.
A sabedoria de Deus é quando você enxerga mais do que a outra pessoa. Quando aquela pessoa vem com a charada, quando a pessoa vem para lhe pegar numa pegadinha, você já compreende, você já entende. E você fica mais calado do que falando. E tendo mais cuidado para não tropeçar. E aí quando a pessoa começar a falar e você tira pelo menos, e você diz: meu pai, estou passando aqui por uma provação. Mas o Espírito Santo de Deus, o anjo do Senhor, vai me iluminar por sair dessa. Eu vou sair com sabedoria. Esses dias eu fui levar um produto para trocar, e eu já imaginava que a dona da loja não ia trocar. Ela não ia querer trocar de jeito nenhum, porque era um produto hoje que não vende mais. Não tem mais venda sobre eles. Eu levei 100 CD virgem, CD mesmo. Foi comprado os 100 CD virgem, eu comprei, mas infelizmente aconteceu um acidente e o rapaz que mandou comprar os CD faleceu. Ele morreu. E esse CD ficou perdido. E agora, quem eu vou vender esse CD? Eu não tenho como vender esse CD. Levei de volta para a loja. E quando eu cheguei na loja, eu disse: o que é que eu vou falar, dono da loja? O que é que eu vou falar ao dono da loja sobre essa entrega desse CD de volta? Convencer a ele me entregar o dinheiro de volta ou eu comprar outras coisas? E quando eu cheguei na loja, o meu coração disse assim: fala a verdade, não invente nada, diga só a verdade. A moça que me atendeu não era a dona da loja, mas quando eu comecei a falar a ela, ela disse: olha, você deixa aqui os CDs, os CD virgem, quando a gente vender, aí eu ligo para você e você vem aqui pegar o dinheiro. Mas eu não posso devolver o dinheiro, nem posso trocar o produto. Aí eu comecei a contar a ela a verdade, comecei a contar o que foi que aconteceu. Ela disse: olha, eu vou falar com o dono da loja. Se o dono da loja permitir, nós trocamos em outra coisa. Não era muito dinheiro, era R$50. Mas ajuda, né? E o CD não tinha proveito nenhum. Para mim não tinha proveito nenhum. Falei a verdade e a verdade vos libertou. Porque a mulher ligou para o dono da loja, o dono da loja disse: troca aí no que ele quiser aí, pode trocar. E aí eu troquei em 2 pendrive. E aí, o motivo a razão da história, o ponto final da história: fala a verdade, irmão. Doa quem doer, mas encare de frente, olhe de frente, mas conte a verdade. Diga que foi assim, 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 pronto. Se você quiser acreditar, bem. Se você não quiser acreditar, problema seu. Mas estou aqui falando a verdade. Mas a verdade, quando é dita, irmão, é acreditada. Eu não estou fantasiando, não. Eu estou contando a verdade. E aí, por essa verdade, se tornou a verdade. Verdade essa que é família, irmão. Família que anda com a verdade, falando coisa da verdade. Famílias que não se sentam na mesa para falar picuinha dos outros. Família essa que se senta na mesa para contar fofoca dos outros. Não. Família de Deus é essa que senta e reza uns com os outros. Família essa que ora, agradecendo a Deus pelo almoço, pelo café. Família essa que ora a Deus quando o filho sai para trabalhar e diz: pai, está nas tuas mãos o meu menino, está aí nas estradas da vida, mas meu pai, me proteja esse menino, do jeito que ele foi em paz, pai, traga ele em paz de volta. Está dizendo, isso é oração, irmão. É a dona de casa que está ali lavando a louça, falando com Deus. É o marido que está trabalhando no mercadinho, no supermercado, ou que está na lavoura, no campo, capinando ou plantando, mas está lá também orando a Deus, falando com Deus. É o filho que mexe no celular, procurando as coisas de Deus, se fortalecer, se alimentar com as coisas que não é daqui, mas é divina. Isso é base, isso é família, isso é construção, isso é amor, isso é agrado de Deus, irmão. Isso agrada ao Pai. Agradar ao Pai não é você dar alguma coisa a Ele, mas sim é você fazer uma coisa pelos outros, irmão. Agradar a Deus é você amar acima de todas as coisas, mas respeitando a Deus. Não é você fazendo isso para a igreja ou fazendo aquilo que você vai agradar a Deus, mas sim é amar uns aos outros como Deus vos ama. Sim, respeitando os seus mandamentos, vendo os mandamentos, os 10 mandamentos da Bíblia, os 10 mandamentos. Aí eu observo que eu não faço a vontade de Deus, eu nego, não faço do jeito que Deus mandou,
Quer dizer, está errado. Deus disse, se você fizer 99, não fez 100. E se não fez 100, não me serve. Ou me serve com 100%, ou 99 eu não quero. Está entendendo? Mas fique sabendo por um lado, irmão. Porque a ovelha perdida é adorada por Deus. Deus ama a ovelha perdida. Deus não ama a ovelha que está junto com ele. Ama também. Ama também. Mas ele deixa as 99 porque uma cuida da outra. Porque elas são família. E aquela que se perdeu por causa do diabo, por causa da cegueira do mundo, por causa da idolatria, por causa da safadeza, mas Deus corre atrás para salvar aquela alma perdida. Deus corre atrás, só se ela não quiser, mas o coração dela vai ser tocado a se desviar daquele caminho. Não se desvia porque não quer. Deus dá a comida, Deus dá a roupa, Deus dá tanta coisa a você, irmão, e você acha que é o trabalho que Ele lhe dá. Não é Deus, irmão. Porque se você só trabalha se tiver saúde. E quem dá saúde a você é o médico? É o remédio? Não, quem dá saúde é Deus. E é dom gratuito. É de graça, irmão. Você recebe a saúde de graça. E você ganha hoje e perde amanhã. Pode perder. Daqui a pouco, segundo. Você pode... Daqui a pouco nós estamos em cima de uma cama. E quando pensa que não, já chega a notícia. Olha, fulano está na beira da morte. Eu disse, oxe, deixa eu tentar na rádio. Mas acontece, irmão. Acontece. Acontece. Nós dependemos de Deus para tudo, irmão. E lá em Efésios 6, versículo 4. Efésios 6, versículo 4. Pais, não irriteis seus filhos, antes crie eles segundo as instruções e os conselhos do Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai Celestial que é Deus. Veja o conselho que Deus dá aos pais aqui da terra. Vós que são pais, não irriteis os seus filhos. Seus filhos têm um sonho de comprar uma moto, digamos, e você acha que uma moto é um veículo que não tem segurança. Uma moto é uma coisa, às vezes, que estão levando muito à morte. Mas seu filho sonha demais, tem muita vontade de comprar uma moto, e você não sabe como falar com ele. Peça orientação a Deus e vai conversando com ele. Olha, meu filho, moto não, vamos comprar um carrinho. Moto não, meu filho, você sabe que moto é perigoso. Você vai instruindo, você vai ensinando, você vai educando, você vai dando conselho. E o filho, um dia ele vai chegar em si e vai dizer assim, meu pai, muito obrigado pelos conselhos que o Senhor me deu. Hoje eu não era o que eu sou hoje se não fosse por você. Muitas vezes, pelo que o Senhor disse não, eu fiquei tão irritado com o Senhor. Mas hoje eu sou pai também. E tenho meu filho. E tudo que eu fazia com o Senhor, o meu filho está fazendo comigo. E eu estou sentindo na pele o que o Senhor passou por mim. O que o Senhor passou por eu. E eu quero aprender de Ti hoje para nós educar o seu neto, que é o meu filho. Que amor, que exemplo. O que? União, irmão. Olha, o pai que é pai, ele ama o seu filho. Ele recebe o seu neto como filho, recebe um bisneto como seu filho, recebe um tataraneto como se fosse o mesmo filho, como se fosse o filho dele nascer novamente. Pode estar velhinho, mas ele sabe que ali é mais um filho, é mais um membro da família. Está entendendo? Isso é o que? É família, irmão. É quando a gente honra a nossa família. Honrar a nossa família é respeitar. Se preocupar também. É se preocupar uns com os outros, como Deus se preocupa com a gente. E às vezes a gente dá uma moto a um filho e ele diz, ô pai, me empresta, deixa eu ir ali nessa moto. Aí você vai, pega a moto e entrega a seu filho. Ele vai, vamos supor que ele vá no tanque, mas você está vendo como é que ele está andando, como é que ele está correndo, né? Você está vendo o procedimento dele, de seu filho? Não, às vezes a gente dá uma facilitada, porque a gente tem que saber que aconteceu com o filho de fulano e pode acontecer com o da gente, não é verdade? É verdade. Aí às vezes a pessoa vai dizer assim, pronto, pai, eu vou pegar a moto. Lá em casa existe muito isso. Nilvan se preocupa demais, Fernando quer aprender. Então Nilvan se preocupa, porque diz que pega e anda com os outros, vai correr demais e pode acontecer um acidente e aquela história. E às vezes acontece
Acontece que nem eu disse, aconteceu já vários aqui em São Domingos, de a pessoa ter aquela moto e uma viagem, não, é porque só acontece se for de moto, não, acontece de qualquer coisa. Mas acontece com todo mundo. Com todo mundo, e a moto só tem 2 pneus, né? Se você tombar para o outro, tombar para um lado ou outro, numa carreira, numa velocidade que você vai, que não tem jeito para frear ou fazer alguma coisa, você vai cair e vai se quebrar. E o interessante é que as pessoas dizem assim, mas ele vai, mas Deus protege. Eu, sim, mas Deus protege, mas para quem anda devagar, irmão. Mas às vezes acontece devagar e a pessoa cai e morre. Exatamente, mas devagar fica mais fácil de resolver. Agora, numa velocidade tão grande que não tem como Deus botar a mão, irmão. Fica difícil. Só Deus é Deus mesmo nessa vida. A gente entrega a moto, né? Me entrega e acha que quanto mais corre, quanto mais acha bom. E quando tomam as duas, ainda também. Aí se torna às vezes pior, né? Por conta que a gente observa que a gente acontece muitos acidentes que acontecem hoje, aqui em todo o Brasil, em todo o mundo, que acontece hoje, muitas vezes não é por fatalidade, por acidente, não. Foi apenas uma consequência de erro que o ser humano cometeu. Anda numa moto sem usar capacete, sem nada de proteção, anda em alta